Olá, meus irmãos. Quanto ao prazer, irmãos, quanto de prazer nós podemos e devemos sentir? Eu não tenho aqui, além de algum conhecimento muito empírico e popular, referente aos prazeres, irmãos. Os prazeres, eles são maravilhosos, né? Aquela sensação gostosa do prazer ali, o se alimentar, você vai lá comer aquele doce, sabe? Aquele seu doce, imagina agora na sua mente aquele doce favorito, assim, ó, você come, aquele prazer, aquela série, aquele filme, aquela novela, assim, e começando a produzir um monte de hormônios no teu cérebro, e você tá na agitação, aquilo ali começa relaxar, aquele prazer maravilhoso também. Alguns tipos de droga, o álcool, né, como o alcoolismo, o cigarro, a pessoa tá numa tremedeira ali já, ela acende o cigarro. Ela consegue até conversar, ela consegue até falar. Eu vou abrir o verbo aqui, irmãos, vou falar no português maduro, adulto aqui, bem coloquial, para que o Senhor, de alguma forma, usando a mim aqui neste momento, por mais que eu abra o verbo, que eu trate do assunto de forma informal e coloquial, não será carnal e nem natural, irmãos. Será espiritual. O prazer é uma delícia, irmãos. Prazer sexual. Quantos são os maridos que precisam aí, eles têm aquela excitação, eles vão lá ter relações sexuais com outras mulheres, mulheres com outros homens, embora ainda muitas mulheres elas se privam ali pelo dito social, pelos parentes, pelo que vão sofrer, mas quando estão tendo relações com o seu marido, elas estão se imaginando com o cara da academia, com um colega da faculdade, e o corpo ali é do marido, mas na mente dela, ela se fantasia com aquela pessoa. Estou abrindo o verbo, irmãos, e espero alcançar lucidez para com alguns. Então o prazer, ele é algo sensacional, o prazer, ele é algo delirante. Por aquele momento, o homem ele se torna, num certo sentido, abre aspas, perfeito. Ele não sente mais nada a não ser o prazer, ele está num êxtase de perfeição. É maravilhoso, irmãos. O prazer ali para a carne, ele é maravilhoso. Então o homem, ele vai se entregando, e falo de irmãos. Falo daqueles que creram no Senhor Jesus, nasceram de novo, mas hoje não andam naturais, porque nasceram de novo, andam na carne, como os naturais andam que não conhecem a Deus. E é difícil, irmãos. Não falo aqui para desanimar os irmãos, não falo aqui, mas me veio uma lucidez hoje, a qual nunca ouvi nenhum irmão comentar, nunca ouvi. Dos irmãos mais maduros na fé que eu ouço, eu não vi ninguém trazer essa lucidez. Eu tinha um irmão que eu convivia muito, hoje eu não vejo mais há algum tempo, né? Casal muito legal, assim, a irmã abençoado, uns irmãos assim maravilhosos, né? Só que nós saímos junto para trabalhar, então chegava no restaurante, ele pegava uns pedaços de pizza e almoçava, depois uns 3 pedaços de bolo e comia, e você percebia aquele delírio, aquele prazer fascinante, né? Outros irmãos aqui chegam em casa num estresse e vão para o computador, para pornografia. Irmãs também, é muito usual, conversei com muitas irmãs que contaram essa prática, que choram e às vezes se mutilam. Conheci irmãs que se cortavam porque não queriam mais fazer isso, mas ali era como se ela tivesse atingido o auge. Todos os sofrimentos da sua vida desapareciam por aquele momento. Naquela janela de tempo, enquanto o prazer estivesse durando, desapareciam todos os problemas. Meus irmãos, eu me coloco aqui como um entendedor, como quem entende a aflição e o conflito de quem vive na janela do prazer.
Nós temos muitos exemplos nas escrituras. Nós temos Sansão na janela do prazer com Dalila. Ele estava lá em Israel, aquele sofrimento, aquela luta, aquela responsabilidade de livrar o povo. Ele ia lá, tinha relações sexuais com Dalila, viu uma química muito forte. Ela não era do povo de Deus, não era irmã. Ele não podia tomá-la por esposa, né? Mas ele tinha ela como uma prostituta, vamos colocar assim, né? Alguém que lhe dava muito prazer, ele ficava naquele delírio. Juízes, capítulo de número 16. Então, os filisteus viram ali, que Sansão matou 1000 homens com um pedaço de osso de um jumento. Irmãos, nós temos responsabilidades nessa vida e não é fácil, irmãos. É fácil julgar um irmão que caiu. Oh, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Oh! Vamos apontar o dedo lá pro irmão. Não recebo mais o irmão aqui, não converso mais com o irmão. Cuidado, você que está em pé, cuide para que não caia. Agora, isso não significa que estamos aprovando o comportamento do irmão. Mas o julgamento da edificação feito no amor é diferente do julgamento da arrogância, irmãos. É diferente, é diferente. Então, as lutas, irmãos, manter uma família hoje na moralidade do Senhor. Não falo nem financeiramente, irmãos, nem financeiramente. Falo na moralidade do Senhor. É impossível. Naturalmente falando, é impossível. Então, por mais que alguns religiosos, dito cristão, porque não nasceram de novo, por isso eu os chamo de religiosos, né? Eles são prosélitos. E eu vou encurtar tudo aqui ao máximo, vou focar só no alvo do Senhor para nós hoje, das delícias dos prazeres que muitos de nós usufruímos ali, e é bom, irmãos. Não dá para dizer que não é bom. Então, quando você tem um filho crescendo, né, seja ela menina, seja ela menino, começa os hormônios a instigar a vida sexual, começa a instigar, a vontade começa a ficar maior. Aí você dá um celular para o seu filho, você dá um tablet, e ali vem insinuações, ela clica, e ele clica, e o jovem ali vê a sensualidade, vê, e vai abrindo mais, vai indicando mais coisas mais pesadas, vai até chegar aí na pornografia. Você tem um jovem, uma jovem aí de 15, 16 anos que já perdeu toda a pureza, já está ali em contato direto, olhando filmes eróticos ali, e já tem toda a técnica, né? Porque eles manipulam muito bem o celular de esconder do aplicativo, de janela anônima, etc. Você contribui aí para isso, né? Então, irmãos, é difícil, irmãos, na sociedade que nós estamos é difícil. Mas vamos lá, vamos entender o processo hoje. Vamos entender algumas coisas aqui no Senhor, nosso Deus, pelo Espírito Santo, irmãos. Então, a janela dos prazeres, irmão, elas são saborosas demais. Elas causam um refrigério dos nossos problemas. Então, aquele irmão começou a tomar refrigerante, né, que eu contei no início aqui, e ele teve um problema ósseo, né? Então ele ficou paralítico, ele perdeu 65% dos ossos, mas isso em 20, 30 anos depois, né? Porque eu já estou há mais de 20 anos com o Senhor, né? Então ele já vinha dessa vida quando se salvou, quando foi salvo pelo Senhor e manteve. Então, os filisteus viram ali em Sansão, Juízes capítulo 16, através de Dalila, um meio. O único meio de atingi-lo seria o prazer dele, pegá-lo pelo prazer. Então eles pagaram Dalila para descobrir a força de Sansão. E Dalila chegou até, Sansão, me conta a tua força. Aí ele, se me amarrar, eu tô fraco. Aí ela chamou os filisteus, ele tá amarrado, pode vir. Quando eles vieram, a Bíblia diz que ele arrebentou aquilo como que se arrebenta fio ao fogo. Depois como corda fraca. E cada vez ele foi dizendo uma coisa, e cada vez ele foi arrebentando com mais dificuldade aquilo ali. Porque não é fácil, irmãos, não é fácil nós estarmos ali sobre a vigilância constante. Nós estamos numa guerra, irmão. O cristão está numa guerra constante. Nós somos de outros países. O cristão verdadeiro, ele é odiado nesse país. Então ele está naquela tensão 24 horas, só tem a paz do Espírito Santo. Se ele está andando nessa paz, ele vence tudo. Agora o diabo desvia dessa paz, ele não vence, aí vem o prazer. O diabo oferece o prazer. Então, que dá pouco, Sansão falou assim, amarrar meus cabelos. Então, ele vai, conforme nós vamos nos envolvendo com os prazeres, nós vamos entregando a nossa comunhão com Deus, para Satanás, para o mundo. Nós vamos abrindo aos poucos, não é assim. Ninguém pega, nossa, o homem traiu a mulher,
o homem tem uma amante, não sei o quê. Não é do dia para a noite, irmãos. Não é do dia para a noite, não. Satanás vai descortinando o nosso coração e diz, irmãos, no final do versículo diz assim, ó, e Dalila conseguiu desnudar o coração de Sansão. Descobriu todo ele. Agora Sansão estava totalmente sem reservas. Toda a comunhão com o Senhor havia acabado e ele falou, se cortar o meu cabelo, achando que ela não ia cortar, todas as evidências apontavam para ele, mas ele achou que não. E ela cortou o cabelo e os filisteus o cegaram e o destruíram a vida de Sansão, irmãos. Então, os prazeres, irmãos. Agora, o Senhor me trouxe um entendimento hoje diferente, especial que eu nunca vi nenhum irmão trazer. Eu estava orando lá por irmãos, lá no mato, né? Estava orando pelos meus irmãos e eu já me entreguei a prazeres, irmãos. Eu me entreguei porque às vezes a gente está falando do Senhor e parece que a gente é um irmão superior, que a gente está numa comunhão diferente, que nós somos inatingíveis. Eu me entreguei. Houve uma época da minha vida que eu me entreguei aos prazeres. Me entreguei, não cheguei à prostituição, não cheguei aos prazeres publicamente dito errados, mas cometi muitos outros que são até piores às vezes, irmãos. E aí eu não falava nada com o irmão sobre o Senhor. Falava que Jesus salva, mas não trazia no ensinamento. Porque as escrituras dizem, se tu tiver a trave num olho, como é que tu vai tirar a trave do olho do teu irmão? E a gente não quer tirar a trave do olho do irmão para mostrar que a gente é melhor que ele, a gente o ama, e a gente não quer ver ele no sofrimento. Só que hoje ele não está no sofrimento, hoje ele está num prazer imensurável, delicioso. Então ele sai do trabalho antes de ir para casa aguentar aquela mulher lá, meu Deus do céu, aquela mulher, não aguento mais, eu vou passar no motel ali, e ele tem todas as justificativas já programadas, e naturalmente é programável, irmãos. Naturalmente é justificável, sim. Ele entra naquele motel e ali todos os problemas da vida dele desaparecem. Coisa boa, ele está aliviado. Então os prazeres, é difícil, irmão, tirar a trave de um olho de um irmão, porque nós não estamos nessa condição. Muitas das vezes os irmãos o fazem por arrogância, por se acharem melhores. Ou eu conheci um irmão que congrega o nome do Senhor Jesus, de acordo com a palavra, como Deus manda. Um grupo de irmãos, frequentei com eles. Nossa, eles metralharam o teu irmão, expulsaram ele da comunhão sem um fim justificável. O irmão foi expulso por ter falado algumas coisas que eles não gostaram. Expulsaram, nada do que 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo ele vai descrever qual é o motivo que você não deve nem comer com o irmão. 6 motivos. Nem perto disso o irmão chegou. Logo depois, um desses irmãos foi descoberto o adultério dele, ele estava na prática de adultério. Então nós percebemos, irmão, quando o irmão está tirando a trave do olho de outro, porque ele quer esconder o palanque de 2 metros que tem no olho dele, irmãos. Irmãos. O prazer é tanto que a gente é capaz de ir lá enfiar mais para dentro ainda o cisco no olho de um irmão, que tem que tirar com cuidado, irmãos. Com cuidado para não machucar, não deixar sequelas irreversíveis, né? Mas falta o amor, irmãos, falta o amor. Falta, mas tem que ser tirado. Agora, a presença de amor não anula o fato de termos que tirar, mas primeiro do nosso, irmãos, porque quando a gente desfruta a janela do Espírito Santo em nós, aquela janela equilibrada e perfeita, irmãos, a gente quer que todos entrem nessa janela, irmãos. Então, eu contei alguns casos aqui que eu experimentei, eu visualizei da minha própria vida, irmão, de me entregar a prazeres assim que eu tenho vergonha, eu vou carregar essa vergonha pro resto da minha vida. E hoje eu tô com os meus olhos 100% limpos dentro, meus amados irmãos, daquilo que eu vejo, daquilo que eu enxergo. Então, o que o Senhor me mostrou que é errado, eu não pratico, irmãos. Nadinha que o Senhor me mostrou. Eu não faço nada de errado dentro do que o Senhor me mostrou. Ele vai me amadurecendo, daqui a pouco o irmão vai chegar, Alex, isso aqui é errado, ó, tu tá com essa trave no teu olho. E eu vou saber se o irmão não tá escondendo a dele, ou se ele me ama e realmente quer me ajudar. Eu, irmão, obrigado. E aí ele vai me ajudar a tirar aquela trave. Mas toda a trave que o Senhor me mostrou, eu tirei. Então, em amor, eu venho aqui falar das delícias dos prazeres, irmãos. Porque não é só dizer, irmão, não pode. Irmão, muitas das vezes é ensinado, irmãos, que o cristão ele vai perder os desejos desagradáveis ao Senhor. Irmãos, às vezes nós estamos numa comunhão tão grande com o Senhor, não praticamos nada daquilo que Ele nos mostrou que é errado,
pelas escrituras, estamos numa comunhão perfeita, coisas que nem é pecado a gente, mas é um peso na nossa caminhada. Hebreus capítulo 12 vai dizer o seguinte: nos despojamos de todo o peso na nossa corrida da fé e de todo o pecado. Então, você está correndo, você não está fazendo nada de errado. Você está correndo com o sapato certo, com o tênis, né, certo. Você começa caminhando, você está fazendo tudo, mas você carrega um peso que atrapalha a sua corrida. Então você tem que se despojar também desse peso, não só dos erros da corrida, não é só correr certo, né? É também se soltar os pesos. E hoje eu soltei todos os pesos, então vem em amor aqui, entender para o irmão, mostrar para o irmão que Deus ele entende que os desejos continuam, irmão. E às vezes a gente está num movimento com o Senhor assim, ele traz revelações, coisas que eu falei que para minha esposa vai acontecer isso, ó, o Senhor me falou. E irmãos, no Velho Testamento, se a gente falava assim, o Senhor falou e não acontecia, o profeta era morto e acontecia exatamente como o Senhor falou, irmãos. E de repente eu sou assediado por um desejo muito intenso de fazer um pecado que desagrada a Deus, irmãos. Irmãos, eu sou assediado por esse desejo, porque o prazer ele é maravilhoso, irmão. O prazer é uma coisa deliciosa, irmão, deliciosa. Então, se alguém vier dizer assim, não, se a gente está em comunhão com Deus, a gente não vai sentir mais vontade de fazer nada errado. Meu Deus, irmão, meu Deus. Você está em comunhão com a carne, com predisposições natural. O Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Nós somos assaltados por vezes, é assaltado. Não é algo correto, algo que vem de Deus, que senão a gente seria avisado. A gente é assaltado por esses desejos. E não tem problema, irmãos. Os desejos são normais. Enquanto o Senhor não trocar esse corpo, por isso que as escrituras dizem em 1 Coríntios capítulo 5, carne e sangue não é do céu, e a do crente também não, irmãos. O nosso espírito, João 3,3, nasceu de novo, vai para a vida eterna, oh glória! Mas a nossa carne não, ela vai ser transformada, né? Ela vai ser totalmente refeita, não vai sobrar nada, nem um impulsozinho de nada dela. Aí sim nós não está perfeito. Mas quando nós estamos nesse corpo, nós somos assaltados. Agora, a intensidade diminui e a frequência. Isso é um fato, irmãos. Quando você anda na comunhão do Senhor, a intensidade ela diminui e a frequência também. Você está um ano sem sentir desejo. O homem olha para uma mulher que desperta todos os desejos no campo natural, porque o homem é visual e a mulher é visual e auditiva. Então a mulher, muitas vezes, o prazer sexual nela está na audição. Ela ouve coisas que mexem com os hormônios sexuais dela. O homem é quase 100% no campo da visão. Então a mulher desperta todos os desejos no homem, o homem todos os desejos na mulher, todos aqueles impulsos, mas na comunhão com o Senhor, isso fica às vezes mais de ano. Ele olha para uma mulher e olha para uma tábua, é a mesma coisa, irmão, é a mesma coisa. Então diminui a intensidade e a frequência, irmão. Agora, quando nós estamos envolvidos num tipo de prazer delirante, maravilhoso, a frequência é muito maior. Ela é diária. E aí não tem como resistir a ela, irmão. Não tem como resistir a elas. E a intensidade é muito maior também que nós possamos suportar. Então é compreensível, irmãos. Se entende, irmão, essa luta, né? Por isso que em Gálatas, capítulo 5, vai dizer da luta da carne, do espírito, né, contra a carne. É uma luta diária. Só que a gente é enganado por Satanás e se entrega num parque de diversões. O mundo virou um parque de diversões, meus irmãos. Eles desapercebem isso, irmãos. Então, primeiro passo aqui para nós entendermos, irmãos, é compreensível. Satanás criou um campo no Ocidente, diferente dos nossos irmãos que sofrem o outro lado da moeda, né? Que é um lado mais fácil de combater, por incrível que pareça, irmãos. No Oriente, alguns países, janela 1040, os irmãos sofrem a perseguição. Creu no Senhor, eles vivem com medo, com angústia ali, mas é uma janela mais fácil de combater, irmãos. A igreja sempre foi pura, ela é mais pura nesses ambientes, né? Ela tem mais qualidade, menos quantidade de pessoas e mais qualidade. Ela é mais pura ao seu noivo, ao seu Senhor. Mas vamos voltar aqui para o Ocidente, né? Satanás, e no mundo todo, basicamente, a maior parte do mundo, ela ganha o crente pelo prazer, e é bom, irmãos, é um prazer delirante, e você sente essa necessidade de se entregar a esses prazeres, porque a luta, ela cansa, irmãos, ela cansa. Ô, meus irmãos, a luta, ela dá um cansaço na gente, bah. A gente fica ali, ó,
Pensa, você tá sempre em guarda lá com o fuzil, né? Você sempre em guarda, uma hora você... Aí vem todo aquele prazer, você... E a civilização, ela declina no tempo de prazeres, no tempo de facilidade, né? E ela prospera no tempo de dificuldade. Olha que ironia, né? Então, meus irmãos, entendendo isso, irmãos, que é compreensível, não é aceitável, irmãos, não é aceitável não, irmãos. Eu estou brandando aqui entre a oscilação de níveis de irmãos, né? De 0 a 100, mas são irmãos, estou falando de salvos. Muitos salvos nem sabem que são salvos, porque é outro assunto, eu não posso voltar à primeira série agora, irmãos. Aqui é um assunto um pouco mais complexo. Então, irmãos, os prazeres sexuais, naturais, esse irmão que eu falei da alimentação, às vezes a testosterona é baixa, o irmão tem pouca vontade sexual, pouco desejo sexual, é mais fácil dele combater, né? Mas na questão biológica de impulsos alimentares é muito alta, ele tem essa dificuldade, está mais relacionado à emoção do que propriamente aos hormônios, o desejo desenfreado pelo prazer na comida, né? Que é outro assunto, agora não posso expandir aqui muito, eu tenho que focar agora, irmãos, eu preciso passar aqui uma verdade poderosa para te ajudar, irmãos, poderosa. Bom, eu vou abrir aqui a Bíblia, eu quero ler com vocês, irmãos, a palavra do nosso Deus, e eu vou trazer aqui algo interessante, irmãos, que o Senhor me trouxe hoje de manhã quando eu orava pelos irmãos, né? E eu já tive, irmãos, em prazeres, às vezes eu não falo e eu posso passar a ideia, né, irmãos? Nos irmãos, ontem a gente teve uma reunião maravilhosa, assim, uma conversa informal, uma reunião entre amigos e principalmente irmãos, né? E eu fico muito calado, eu falo pouco, né? Principalmente do Senhor, assim. Eu falo pouco quando não é a reunião da igreja, né, irmãos? Eu falo pouco porque eu falo só se o Senhor mesmo meio que me jogar, assim. Porque eu sou muito mal, irmãos, na minha natureza natural, que está morta, ela está crucificada. Hoje, irmãos, já há muitos anos, ou alguns anos, vamos dizer alguns anos, né? Eu vivo com a minha natureza carnal crucificada, mas ela é má, irmãos. Ela tem o bem e do mal também. Então os meus impulsos são muito fortes, irmãos. No meu homem natural, nossa, eu seria a pessoa mais perversa que se conheceria à minha volta aqui, irmãos. A minha natureza ela é má, porque tem homens naturais que não foram salvos, que ele é fiel à esposa. Ele nunca foi salvo, ele vai para o inferno, irmãos. E ele tem essa virtude natural de ser fiel à esposa, mas é um bem do mal. Então essa obra não pode lhe salvar, irmãos. Ele tem uma disciplina alimentar, ele não tem nenhum vício, irmãos. Eu seria a pessoa mais viciada, seria viciado em tudo, irmãos, no meu homem natural. Ainda que eu tenha uma doença que não produz determinados hormônios no corte cerebral, na frente aqui, que agora não lembro o nome da parte, que é a gestão que põe freio nas coisas, irmãos. Então, eu passei com 3 psiquiatras, já estou falando de uma doença científica, não estou falando de cunho emocional, né? E o fato de eu não ter nenhum vício hoje, né? Já há muitos anos, né? E a minha esposa foi junto, isso há uns 4 anos atrás, eu acho, ou 5, não lembro. Acho que uns 5, não estou lembrado agora. E ela foi junto numa das psiquiatras, né? Que talvez eu ia tomar remédio, mas não tomo até hoje, não vou. E eu tinha dito que eu não tenho nenhum vício, né? Então ela citou alguns, assim, mais comuns dos homens. Eu não tenho. E quando a minha esposa foi junto, a psiquiatra perguntou dos meus vícios, mas eu já tinha dito que não tinha. Que necessariamente a pessoa vai ter com essa doença, né? É um dos sintomas da doença, né? Dos 16 mais comuns. E aí, quando eu disse que não tinha de novo, ela olhou rápido assim pra Daiane pra confirmar algum olhar pro lado de vergonha pra eu estar mentindo, coisa assim. E a Daiane ficou normal, né? Porque o Senhor hoje, eu tô nessa graça, irmão, mas é graça de Deus, irmãos. Eu já fui mal, como eu disse, num tempo atrás, depois de andar muito bem com o Senhor. Eu resbalei meus pés e caí, irmãos. Eu fui mal, irmãos. Eu fui mal. Eu entendo, irmãos. Eu entendo, irmãos. Pode deixar que eu entendo. O Senhor Jesus, ele entende, mas não aceita, irmãos. É diferente entender e aceitar. E o que esses prazeres tão bons que nos dão aquele relaxamento mediante a guerra que a gente está, ele proporciona, ele vai gerar em nós lá, né? Eu quero ler 2 textos só hoje, irmão. Só 2 textos aqui. 1 João. Poxa, eu não lembro o texto agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar pausa aqui. Havia esquecido do texto, mas achei aqui, irmãos. 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, irmãos, tudo que o mundo oferece, Deus criou, irmãos, tudo que há no mundo. Mas olha, pega aqui, começa a pegar aqui, irmãos. Essa talvez vai te ajudar, irmãos. Se você está passando por essa fase de estar entregue a um prazer delirante, né? Sexo, pornografia,
tem relações sexuais fora do casamento, etc, né? Porque hoje o Senhor me ajudou, irmãos, já há alguns anos eu não tenho trave nos olhos, então em amor eu venho aqui, eu quero que os irmãos desfrutem dessa ajuda do Senhor, né? Não é arrogância querer mostrar o erro dos irmãos. Vamos lá então, 16, né? Porque tudo que há no mundo, tudo que Deus criou, agora, porque a Bíblia diz não ameis o mundo, né? Então a pessoa odeia a maçã, eu odeio a bergamota, ué, por quê? Porque pertence ao mundo. Eu odeio as estrelas, não, irmãos. O que Deus criou é bom. A gente pode gostar, amar muito forte. Se a gente entender o significado da palavra amar no grego ali, principalmente no hebraico, no koiné também, mas principalmente no hebraico, que amplia um pouco mais, a gente não vai falar mais eu amo tão cedo, né? Só o Senhor mesmo, né? E os irmãos, etc, né? Então vamos lá, 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos. Então não ameis o mundo, irmãos, é quando o mundo ele é usado para a concupiscência. Vamos lá, vamos analisar isso aqui. Não ameis o mundo, a concupiscência da carne. Tudo que a carne deseja, né? A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então não é a maçã, bergamota, o carro, né? Não, irmãos, é a concupiscência. E tem muitas traduções para a concupiscência. Eu achei uma agora que é a relação sexual fora dos padrões religiosos, irmãos. Mas não. A melhor tradução para a concupiscência é desejo sem freio. Tudo bem você desejar uma vida sexual ativa. Tudo certo, irmãos. Deus criou esse prazer para o homem. Tudo bem desejar comer comidas deliciosas. Tudo certo. Mas e o freio, irmãos? E o freio? Cadê o freio? Cadê o freio ali tá, eu tive relação com a minha esposa, tá certo? Tudo legal. Então, tá tudo certo. Mas e o freio? Não, mas eu preciso acrescentar a pornografia. Eu preciso me imaginar com concupiscência. Concupiscência, irmãos. Eu estou tendo um prazer fora dos seus limites, acima da velocidade. Se a pista cheia de curva fala 40 por hora, irmãos. Então, há uma racionalidade aí. Engenheiros de trânsito, pessoas que estudaram, ao fazer aquela pista ali, eu nunca vi um acidente exatamente dentro da velocidade da pista, irmão. Nunca vi. A não ser que a pessoa está cometendo outra infração. Está olhando o celular, né, por exemplo. Aí é outra história. Mas se a pessoa está prestando atenção no trânsito, eu nunca vi um acidente. Nunca ouvi falar, irmãos. E eu viajei, irmãos. Eu viajei bastante. Eu já andei muito, irmãos. Já peguei muita rodovia estadual, federal. Nunca vi, irmãos. Todo acidente estava sendo a velocidade, irmãos. Todo. 10%, 20%, 30%, independente. Todos estavam. Então há uma racionalidade. Presta atenção, irmãos. Há um estudo, uma racionalidade. Vai dar certo, irmãos. Se seguir a racionalidade. Mas é a emoção. Não tem problema andar rápido, sentir aquela adrenalina. É gostosa. É gostoso. Eu gosto de velocidade. Botar 130 meu carro. Eu gosto, irmãos. Mas eu pego uma rodovia que fala que a velocidade é 120. Aí eu boto 130. Porque no analógico tá 10 a mais. Então lá no digital, quando tiver o pardal, lá vai passar 120. E eu tenho a margem ainda de 8%, 10%, né? Então 10% a 120 dá 130. Então no analógico eu posso andar 140, irmão. Eu tô dentro da velocidade da via. Eu tô dentro da racionalidade e tô sentindo prazer. Mas nas vias aqui de casa, eu ando a 30, 40, irmãos. Jamais minhas filhas veem eu andando, digitando celular, falando, tocou meu celular, eu pego ele e paro o carro. Às vezes eu pego ele ainda, né, irmão? Eu pego ele, né? Eu peguei o celular, mas paro o carro. Sempre paro o carro, irmão. Sempre. Sempre paro, porque é a racionalidade. Aí o que leva a pessoa a digitar dirigindo? Não é o prazer, é a ansiedade. Também é falta de freio, irmãos. Mas vamos entender, irmãos. Vamos entender que o prazer é bom, irmãos. Não dá pra... Aí o pai começa a dizer pro filho, não, sexo não é bom, sexo não faz... Comer bolo faz mal, bolo não é bom. Bolo é uma delícia, irmãos. Bolo é bom demais. Refrigerante é bom demais, mas faz 12 anos, eu acho, que eu não tomo um gole, 1 milímetro, 1 ml de refrigerante. 12 anos, irmãos. Mas é uma delícia. Ah, uma Coca-Cola bem gelada. Agora, a intensidade... Tentação não tenho mais, irmãos. Eu vejo um refrigerante e vejo um copo d'água, dá mais vontade. Eu tenho mais tentação de tomar água, não tem tentação mais. Então, nesse caso, zerou. Esse é um caso, né? Mas normalmente o que é pecado
Não zera, irmão, não zera. Só diminui a intensidade e a intensidade e frequência diminui. Mas o prazer é bom, irmãos, é bom. Por isso que nós se entregamos, né? Por isso que os irmãos se entregam ao prazer. Eu me coloco aqui na igreja, junto com o corpo, né, irmãos? Porque as lutas de Gálatas é difícil, irmãos, é difícil. Mas vamos ver outra passagem agora. Então nós entendemos o quê? Só duas passagens. Não é o problema dos prazeres, irmão. Casal ali, ter o seu prazer, alimentação, você fazer um bolo ali com as questões saborosas ali, né, que vai num bolo, não é o problema. Embora o que o homem modificou, ele vai ter uma consequência física, né, mas você não vai ficar doente por comer um bolo no final de semana, né? Agora, se você comer o bolo inteiro, faltou freio, né, irmãos? Faltou freio, irmãos. Né? Não vai comer um bolo inteiro, né, irmãos? Ah, irmãos, é compreensível, irmãos, é compreensível. Tudo bem. Mas vamos ler outro texto aqui, que eu já abri aqui enquanto eu procurava João 2, né? Recapitulando, então. Porque tudo que há no mundo é bom, irmãos. Tudo que há no mundo. Não ameis o mundo, não é as coisas que Deus criou. Embora a gente deva gostar, não literalmente amar quando se entende o significado que é amor de verdade, né, irmãos? Porque tudo que há no mundo a gente pode gostar, desfrutar. A concupiscência da carne. O que é concupiscência, então? Melhor tradução. É um desejo sem freio. Então, é um desejo sem freio. Você está indo acima da velocidade, irmão. E o que isso acontece, irmão? Agora eu vou para o entendimento que o Senhor deu. Tá, mas você é tão bom e tal. Qual é o problema desse prazer que me livra? Por um momento eu estou num êxtase de perfeição, eu estou livre de todos os problemas do mundo, naquele momento de prazer tão gostoso lá, que eu estou tendo ali. Eu preciso ressaltar isso, irmão, que o prazer é bom, eu preciso ressaltar isso. Eu entendo que é necessário para que o Espírito consiga produzir a obra necessária, irmãos. Mas o que esse prazer sem freio faz? Você já viu um acidente de carro, irmãos? A 120 por hora numa pista de 40? Você já viu como é que fica? Então qual é o problema do prazer, esse prazer desenfreado, que Satanás usa os elementos do mundo? O prazer do doce está nas frutas doces, irmão. Mas Satanás cria o açúcar, produto químico. Então ele pega as coisas do mundo perfeito, que nos dá um prazer perfeito. Qual é o prazer perfeito? É a velocidade certa do prazer. Então, qual é o problema do prazer acima da velocidade? Ele entorpece a mente. Ele tira a tua racionalidade. Irmãos, isso Deus me trouxe hoje, que eu quero revelar para você aqui hoje, né? Que eu nunca ouvi um irmão falar. Hoje você fala coisas simples, irmãos, com o irmão. Coisas simples. O irmão não entende. Ele não consegue entender, irmão, porque ele está bestializado. Eu não sei se essa palavra cai bem ao que eu quero passar aqui, que eu quero transmitir aqui. Ele está bestializado. É como se você falasse com um animal, uma coisa racional. Mas como ele está bestializado, irracional, então o que os prazeres fazem, irmão? Ele mata a nossa razão. Irmãos, então o Senhor me trouxe duas coisas que o Senhor me trouxe, eu acho que eu nunca vi nenhum irmão falar. O prazer, ele mata a razão. Então tudo que o irmão está falando e fazendo é irracional. Por mais que ele use versículos bíblicos e tal, é irracional. Veja que a decadência foi tanta que levou ao irmão numa condição mental pior que a de uma criança. Ele se tornou dependente agora, irmão. Ele se tornou dependente. Embora socialmente ele aparenta ter as suas faculdades mentais, ele aparenta ter as suas faculdades mentais socialmente, porque a sociedade bestializada no sentido de besta fera, né? Aquela fera, aquele animal, ele é uma besta, ele não raciocina, entendeu? Então, nos padrões sociais, embora um QI de inteligência para fazer um foguete que vai à lua, etc., não tem a mesma inteligência para fazer algo simples, que qualquer criança faz. Se tu disser, ó, não pega isso aqui, tu tá pedindo dela o quê? Fidelidade, ela faz, criança de 5 anos, consegue fazer. Mas o homem entrega aos prazeres, irmãos, ele perdeu a racionalidade, ele ficou abestado, ele não consegue fazer coisas simples, ele não consegue permanecer fiel à esposa, ele não consegue se alimentar com qualidade, não consegue fazer exercício, ele come todas as unhas, ele engorda, ele sai totalmente, ele começa a destruir o corpo dele fisicamente, destruir o templo do Espírito Santo. Ele é tentado e ele não vê isso, irmão, ele não consegue ver. Então a bestialidade fala, não é o que entra
pela boca contamina o homem, a bestialidade começa a trazer uns versículos assim, fora de contexto, que não faz nem sentido, irmãos. É isso, irmãos. É isso que o prazer sem limite, sem freio, ele faz. Ele torna o homem bestializado. Então, mas eu vou agora a algo mais importante ainda, irmão. Mais importante. Que é esses dois entendimentos que o Senhor me deu. Esse é mais importante. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, veja que é um rogo, é uma súplica. Por quê? Pela dificuldade que os irmãos já estavam encontrando, eles já estavam se entregando já naquela época. Imagina hoje, irmãos. Então hoje, quando você fala de coisas básicas, irmãos, assuntos básicos, irmãos, básico, um filme de ação desagrada o Senhor. Desagrada o Senhor, né? Agora o Pablo Marçal, né, que é um coach aí, né, intimou o Popó para lutar. Você já imaginou os discípulos socando a cara do Senhor Jesus? O Senhor Jesus socando a cara do discípulo? Nossa, eu falar isso hoje é loucura. Tipo, o cara é louco, o cara é fanático, o cara porque perdeu a racionalidade, de coisas simples, irmão. Simples. Coisas que qualquer criança que você ensinar ela certa, ela entende. Mas porque está abestializado. É isso que o prazer sem limite, ele dá uma pancada no cérebro. A 120 por hora o cérebro fica... Você entende o problema? Então, vamos lá, um rogo. Não é um pedido assim, por quê? Porque não é uma coisa simples. Presta atenção, é sério que eu vou pedir. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só, como é que nós devemos render a Deus o culto? Racional. Agora o homem que não faz isso, ó, rogo pela compaixão, rogo, é um rogo, é um desespero, por favor, preste atenção, é sério. Entregue o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Não é só santo. Eu sou santo. Eu não minto, eu não mato, eu não engano, eu não traio meu marido fisicamente, publicamente, né? Porque no pensamento, né? E eu não traio minha mulher, etc., fisicamente, mas no pensamento, olha, é difícil. Então, rogo, não é só santidade, irmãos, não é só santidade, é apresentar o corpo em sacrifício. Então, tipo, meu corpo é um sacrifício a ver para Deus no Netflix? Come desordenadamente? Onde está o sacrifício, irmãos? Que sacrifício você vê os irmãos fazendo hoje? A igreja fazendo para o Senhor Jesus? Pagando, eu dou 10% do meu salário, dou o dízimo. Está pagando alguém para falar o que você quer ouvir? Qual é o sacrifício que a igreja oferece para o Senhor Jesus hoje? Só prazer, irmãos, só prazer. Sai do trabalho, é Netflix, é rede social, é academia, é fotinho com beicinho. Bestialidade, irmãos. Bestialidade. Irmãos, e a pessoa, ela não é... Irmãos, eu estou falando com amor, não é ofender, não é se sentir ofendido, irmãos. Nós não estamos falando com criancinha de 5 anos, a gente tem que cuidar. Eu estou abrindo o verbo, irmão, porque eu já tive assim, irmão. Eu já tive assim. Eu já tive essa trave no olho. Graças ao Senhor Jesus, alguns irmãos foram usados, a trave saiu. Nem posso dizer que alguns irmãos foram usados, o Espírito Santo outros meios, vamos dizer assim, para tirar a trave dos meus olhos, né, irmão? Então, a racionalidade, apresentamos a Deus um corpo em santidade, obviamente, né? Mas também em sacrifício vivo a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, eu vou me reunir com os irmãos para comer. Que sacrifício tem aí, irmãos? Qualquer mundo faz isso, irmãos. Qualquer mundo faz isso. Qualquer religião faz isso. Tem os dias da comelança lá. Onde está o sacrifício? Isso é racional, irmãos. Isso é irracional. Claro que a gente se reúne com os irmãos para ter o prazer, com freio. Eu tenho prazer, mas eu também ajudo o irmão com uma oferta, eu ajudo fisicamente, eu vejo, às vezes o irmão não quer, eu vou lá, pego meu carro, nós, né? Nós vamos lá, pegamos nosso carro, irmão, precisa de uma ajuda aí? Porque às vezes mandar a arte, a pessoa vai ficar constrangida, vamos até lá, o sacrifício, né? Aí chego lá, ofereço ajuda. Não, tem certeza? Não, então tá bom, irmão. Eu peguei meu carro, desloquei da casa, vem aqui oferecer. Sacrifício vivo, né? Mas onde você vê isso, o irmão saindo de casa e lá, ajudando a levantar as paredes, capinar e tal? Onde você vê? Agora na reunião para comer, vai todo mundo, né? Fotinha, academia. Onde você vê o irmão no hospital? Toda quarta-feira, pelo menos um dia da semana, ele tem 6 para ele, mas um ele pega para ir para o hospital. E lá, toda quarta, né? Onde você vê um sacrifício vivo racional. É uma bestialidade, irmãos. É uma bestialidade. Agora, deixa eu adentrar aqui para encerrar. Irmãos, hoje agora eu estava orando, Deus me deu um entendimento ali. O diabo criou um prazer maravilhoso, né? Que é o sem freio.
Qual é o prazer do diabo? Sem freio. Deus criou tudo que é bom, todos os prazeres. Eu como fruta, eu sinto prazer. Eu como a minha carne de porco, a banha do porco. Eu nem vou dizer algumas coisas aqui que eu, né, porque posso escandalizar alguns irmãos, né? Mas eu sinto muito prazer nas coisas que Deus. Mas tem freio. Tem freio. É agradável a Deus o que eu como, meus prazeres com o que eu como, né? Vida conjugal com a esposa, prazer. Tenho prazer, mas com freio, irmãos. Agora, Satanás criou um prazer sem freio. Mas para ele criar esse prazer, ele não criou nada novo, irmãos. Ele não trouxe um elemento físico que a gente não conhece. Ele só modificou o que Deus já criou. Agora, irmãos, hoje me veio um pensamento, ele orando ao Senhor. Deus não podia criar algo que desse mais prazer do que tudo que o diabo criou. Imaginou? Deus criar algo que você toque, né? Você veja, assim, com o homem que está se alimentando da pornografia, ele está só olhando, ele não está tendo contato físico. Mas aquilo lá está liberando um monte de hormônio, ele está, tanto o homem quanto a mulher, né? Ele está se lavando naqueles prazeres ali, né? Imaginou Deus criar um prazer ainda maior? Porque ele pode. Por que ele não criou, irmão? Porque faz mal, irmão. Porque faz mal. Faz mal, irmão. Prejudica. Então o prazer, ele vem com uma responsabilidade, meus irmãos. Isso Deus me falou hoje. Alex, eu posso criar o prazer que eu quiser. Eu posso colocar a pessoa num estado assim, ó. Eu posso fazer isso. E na glória nós vamos viver assim. Mas o prazer, ele vem com uma responsabilidade. O homem não está preparado para sentir todo o prazer que Deus pode dar, irmãos. O homem não está preparado nesse corpo mortal aqui, não. Irmãos, todo prazer pecaminoso e sujo que eu já senti, que você já sentiu, deixa eu me colocar junto. Eu me coloco junto, nós somos um corpo, irmãos. Não se compara com o prazer que Deus vai nos dar. Mas por que não dar todo esse prazer ainda? Porque nós precisamos de freio, irmãos, para manter a racionalidade. Aquele que se entregou a qualquer prazer, comida, sexo, qualquer dinheiro, qualquer tipo de prazer, sem freio, ele tá uma besta. Você fala com ele, é melhor você falar com a criança de 5 anos, porque ela tem ainda alguma razão dentro da situação de criança. Até um animal adestrar é mais fácil. É mais fácil adestrar um animal irracional, irmãos. Rendemos a Deus um culto racional. E para isso precisamos de freio. Então Deus falou isso comigo hoje. Eu não dou um prazer muito maior que o diabo inventou, porque o prazer vem com responsabilidade. E nós não temos responsabilidade para um prazer maior. Então Deus nos dá um prazer limitado hoje para experimentar de tudo que ele vai ter. É um petisco lá. Você entra no mercado, tem tudo que é carne, as melhores carnes do mundo, mas você não sabe se é bom ou não. Compro ou não compro. Aí tem um petisco. Ah, você sentiu aquele petisco delicioso. Acabou. Oh, aí você pode ir lá comprar. Então Deus tem toda essa carne, toda essa comida, todo esse prazer nos esperando. Muito maior. Mas ele não pode nos dar esse prazer agora, irmãos. Porque ia tirar o nosso freio. Ele é um pai bom, irmãos. A gente vai dando prazer limitado para os nossos filhos. Quer dizer, os pais bestializados não. Feras, bestas, né? Mas os pais que têm algum nível de raciocínio vão dando prazeres limitados. E vão aumentando conforme a responsabilidade. O prazer de Deus não se compara em nada com o prazer que o diabo oferece, irmãos. Que muitas vezes nós usufruímos. Muitas vezes nós usufruímos do prazer que o diabo oferece. E é um prazer que faz mal, destrói o corpo que Deus ama, que ele habita em nós. Ele não quer isso para nós, irmãos. E ele tem um prazer. É só esperar um pouquinho, irmãos. Esperar. Logo ele virá. E nós teremos um prazer imensurável, irmãos, para toda a eternidade. Oh, que Deus possa ajudar você, irmãos. Abre os olhos. Entenda o porquê, irmãos. O diabo dá esse prazer todo para destruir a tua racionalidade. Para você ser uma besta lá no culto, ficar rodopiando nas igrejas, rodopiando. Igual uma besta, irmão. Olha que ridículo, que vergonha estamos passando, irmão. Fica lá se tirando no chão. O cara endemoniado pega um casaco dele lá e sopra, as pessoas caem tudo. E tem irmãos lá no meio ainda. Cai tudo igual umas bestas, irmão. Oh, meus irmãos, que ridículo. Quando caírem em si, pode ser tarde igual o Sansão, né? Tá com o olho furado, tá todo detonado já, irmãos. Irmãos, Deus tem esse prazer. Que um dia eu já provei de Satanás. Mas Deus tem muito maior, irmãos. Vamos orar, buscar ao Senhor. Eu vou estar orando por você, irmão. Você que está num vício, eu vou estar orando. Para Deus tirar você desse prazer bestializado, que tem uma consequência grave. E você provar dos prazeres de Deus hoje.
Ô, irmão, sai fora. E existe uma regra na Bíblia: fuja da aparência do mal. Sai do meio deles. 1 Coríntios 6 vai dizer: sai do meio deles e eu serei para vós, Pai. Enquanto você tiver em Netflix, redes sociais, mundo, irmãos, você não vai conseguir se libertar totalmente dos prazeres de Satanás. Sai do meio, irmão. Sai. E aí você vai se libertando. Conforme você for se libertando no Senhor, você vai recebendo prazeres de Deus que você nunca recebeu. Não comparado à eternidade. E aí vai diminuir a intensidade e a frequência, irmãos. Para você andar em santidade até a volta do Senhor. Deus abençoe a todos nós.